Valeu. Estamos trazendo aqui a Daphne e o Zé Genuíno. Vamos lá. Opa, esqueci de tirar aqui o pessoal, dá um oizinho. Oi. Salve 2026! Valeu, Genuíno, um abraço. Um abraço. Valeu. Então, bom dia, Daphne, bom dia, Genuíno, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem, Daphne? Bom dia, Léo, bom dia, Genuíno, feliz ano novo. Estou bem, sim, bom dia, comunidade. Feliz ano novo, Genuíno, tudo bem com você? Um grande abraço. Tudo bem, eu acho que o Brasil está diante de um quadro político interessante, que foi consequência das escolhas que o governo Lula fez a partir de maio, junho de 2025, e ele está dando continuidade. Eu acho que a base política, as medidas tomadas pelo governo, o diálogo com o povo, está tendo indicações importantes para a disputa de 2026, que não é só presidência, é governadores, Senado e deputado federal. É isso aí, importante falar sobre esse quadro geral aqui. Bom, vou deixar vocês só para dizer o seguinte, quer dizer, esse ano está começando de um jeito bem interessante, né? O Jair Bolsonaro de volta para a prisão, né? Não é prisão domiciliar. O Lula com seu favoritismo reconhecido por todos, né? Financial Times, enfim, todo mundo vendo um cenário de certa tranquilidade. Então eu vou deixar uma pergunta no ar aí para vocês. É o seguinte, como não errar, né? Como que a gente vai garantir um ano tranquilo, né, Janano, para chegar lá a um bom destino em outubro? Eu acho que esse é o grande desafio. Cabeça fria e coração quente, pé no chão, não entrar no oba-oba e construir dois tipos de aliança. Aliança circunstancial eleitoral e uma aliança mais estratégica para fazer mudanças estruturais seletivas com o Lula 4. É isso aí. Valeu, gente. Bom ano novo aí para vocês. Valeu, tchau, tchau. Obrigada, Léo. O Léo falou que a bola está no pé ali, só falta chutar para marcar o gol, mas eu acho que não é bem assim, não, né? Tem uma série de outros fatores. Não é uma bola na marca do pênalti. O Lula é favorito e é só chutar que a bola vai entrar. Eu acho que tem tantas outras coisas que podem aparecer no meio desse caminho, né? Dentre elas, a manipulação midiática. Eu concordo contigo. O cenário internacional é de crise, né? As articulações da extrema-direita com a velha direita estão em curso. É só ver a pauta que a grande mídia corporativa faz em relação ao governo. Você tem também alguns fatores econômicos positivos, mas é necessário a gente trabalhar melhor com a ideia dos fatores mais ideológicos, mais políticos, no enfrentamento do quadro de crise. Nós vamos disputar uma eleição num quadro de uma certa radicalização política, né? E eu acho que a gente tem a bola tá no nosso lado, mas nós temos que jogar bem, fazer alguns dribles, né? Construir cenários. Eu acho que o cenário mais provável é a gente aumentar o número de deputados federais para que eles não tenham maioria de 3/5, impedir que eles façam maioria no Senado e reeleger o Lula com um número maior de governadores. Eu acho que, para isso, nós vamos ter que construir um bloco, um polo político mais dinâmico, mais afirmativo, para disputar Câmara e Senado e o apoio ao Lula. Não, com certeza. Tem toda essa jogada, mas eu queria começar do começo, né? Que eu ia pedir, começando, para você fazer um balanço de 2025, porque a gente precisa olhar também o que aconteceu o ano passado para poder traçar essas estratégias que você apontou para esse ano, né? A gente se lembrou aqui que o ano passado a gente começou justamente rebatendo a fake news do Pix, era aquele vídeo do Nicolas, não sei se você se lembra, e depois disso tinha o preço dos alimentos, e a gente passou o ano inteiro sanando essas dificuldades que iam aparecendo. E no final, né, agora a gente termina o ano com ótimos índices, com uma popularidade aumentando, como diz o Genuíno, o Atush, está tudo certo, né? Eu queria que você fizesse uma análise aí desse ano que passou e o que a gente pode aprender dele para traçar essas estratégias que você aponta agora para 2026. Olha, Daphne, eu acho que 2026, na verdade, começou em 2025 com a crise do IOF, com a crise da PEC da blindagem, com a crise do tarifaço e com a crise
da discussão no Congresso Nacional sobre a dosimetria. E, principalmente, com o Lula assumindo uma posição mais clara no diálogo com a sociedade, dialogando com o povo, em torno daquilo que eu chamo a pauta do povo. Eu acho que, ao lado da questão democrática que está em jogo com o projeto da dosimetria, a questão nacional com a relação com o imperialismo, você tem a pauta do povo. Eu acho que ele tocou em questões importantes, como, por exemplo, essa campanha contra o feminicídio, o diálogo com a população discriminada, as populações originárias, a luta contra o preconceito, a luta em defesa do povo negro, dos direitos da população negra. Eu acho que o Brasil está processualmente caminhando. Agora, é um quadro de crise. Como nós não temos uma hegemonia política definida, nós estamos numa posição contra a hegemonia, eu acho que o 2026 começou nessa crise do IOF. Eu acho que o Lula e o governo têm que dar continuidade à questão de fazer transformações seletivas, estruturais, que melhore o padrão de vida do povo brasileiro, principalmente no plano das políticas públicas. Eu acho que os indicadores de emprego, renda, controle da inflação e a perspectiva de satisfação que é majoritária na população, eu acho que esse clima, essa percepção é muito positiva para uma proposta de esquerda. Por outro lado, a direita está dividida, né? Ela está numa situação de divisão interna, eles não têm unidade para construir uma alternativa, que era o sonho deles quando o governo estava com muitas dificuldades, se lembra? Na crise do Pix, depois daquela crise das enchentes, eles jogavam, chegaram a verbalizar isso, que era manter o Lula nas cordas para ganhar a eleição com a outra candidatura e elaborar um programa, que era completar as privatizações, teto de gasto, aliança com os Estados Unidos e segurança pública como modelo da chacina no Rio e por aí afora. Eu acho que os fatos da crise também nos ajudaram. Por exemplo, o emaranhado de contradições, de versões e de narrativa em torno dessa questão do Banco Master. A questão que veio à tona com o julgamento dos bolsonaristas, dos golpistas. Eu acho que são fatores que acabam contribuindo para o governo avançar mais em propostas programáticas. Mesmo essa questão da segurança pública, eles tentaram uma ofensiva com a chacina no Rio de Janeiro, foram para a defensiva, porque com a maneira como eles atuaram no PEC, no projeto antifacção e na própria PEC da segurança pública. Então, eu acho que, vamos dizer assim, o governo está posicionado no sentido de caminhar mais ainda, de dialogar mais ainda com o povo, de sinalizar, uma coisa muito importante que a gente sente hoje, nós temos que trabalhar com a ideia da esperança, do otimismo. Por isso que eu considero muito importante essa pesquisa de satisfação que envolve a maioria da população. Nós não podemos ficar no otimismo exagerado, porque são sinais positivos, mas nós temos que fazer muito mais porque o país tem marcas desastrosas de concentração de renda, de desigualdade social, de debilidade nas políticas públicas, e nós temos que trabalhar muito. Eu acho que é um quadro interessante, esse da disputa de 2026. Não, muito interessante. Agora, em relação à segurança pública especificamente, que nós conversamos tanto aqui, né, Genuíno, durante o ano de 2025. Agora, com a saída do Lewandowski, com a possível saída do Lewandowski, foi aventado que finalmente pode ter uma reforma e pode dividir esse ministério em dois, né, que é algo que você defendeu aqui. Como é que você vê essa possibilidade agora num ano de eleição? Você acha que isso é possível ou isso demora muito tempo, requer muita energia, muito dinheiro? Eu acho que o governo devia se concentrar na aprovação da lei antifacção e tentar, vamos dizer assim, tratar a PEC da segurança pública. E elaborar uma proposta para criar o Ministério da Segurança Pública e Proteção Social.
Eu acho que, inclusive, eu sugiro esse nome, Segurança Pública e Proteção Social. Definir aquilo que é essencial na segurança pública, como prevenção, inteligência, como dissuasão orientada, comandos precisos, desmilitarizar ainda a influência que tem na segurança pública. Eu acho que a gente devia elaborar uma série de propostas na preparação do programa da campanha eleitoral. Eu acho que é bom elaborar bem para que, quando o governo ganhando a eleição, o governo é favorável, aí sim, já nascer com uma proposta articulada, porque não é só criar o ministério, tem que definir as linhas básicas de como viabilizar o sistema único de segurança pública, de como viabilizar o sistema de inteligência, de como viabilizar a coordenação, como viabilizar o treinamento, como viabilizar uma nova concepção de segurança pública. Eu acho que devia se trabalhar. O ministro Lewandowski deveria se concentrar ainda na questão do Ministério da Justiça, naquilo que diz respeito às relações com o Poder Judiciário, que ele faz muito bem, se ele fizer essa opção. Você sabe da minha estima e respeito ao ministro Lewandowski, mas eu acho que vai ser necessário a gente encarar a segurança pública como uma questão estratégica para ter uma proposta alternativa que enfrente aquilo que a extrema-direita tentou fazer, que é a ideia de bandido morto, populismo penal, todas essas questões que eles levantaram como bandeiras. Eu acho que a gente tem que fazer uma oposição e construir alternativa, porque a segurança pública é tão grave que você não pode só denunciar, você tem que fazer propostas alternativas à maneira como a direita comanda a segurança pública. É o caso de São Paulo, caso do Rio de Janeiro, mesmo onde a gente governa, é o caso da Bahia, etc. Então, eu acho que a gente devia, vamos dizer assim, colocar, viu, nessa discussão institucional, por exemplo, o debate sobre a execução orçamentária. Quer dizer, nós temos que enfrentar essa questão, porque do jeito que está caminhando, não tem governabilidade razoável no país, com esse poder que o Congresso tem com emendas impositivas, PIX, etc. Então, que tipo de reforma a gente tem que tratar essa questão? O Flávio Dino está desempenhando um importante papel, mas nós devíamos evoluir. Além da questão criminal, ter uma proposta alternativa para a execução orçamentária. O problema outros temas... Né? Diga. Como? Não, o problema é esse, está aqui, ó. Lula sanciona orçamento de 26, com salário mínimo maior, e emendas de 61 bilhões. As emendas foram ampliadas, né? Pois é. Esse é o problema. Esse é um problema central da governabilidade. Por trás dessa crise dos poderes, Supremo, Congresso, Senado, está essa questão como pano de fundo, viu, Davi? Porque a maneira como o Eduardo Cunha criou o orçamento impositivo, as emendas de execução obrigatória, depois as emendas PIX, isso é um câncer. E se esse câncer não for extirpado, a relação com o Congresso vai ser uma relação ora policial e criminal, ora no toma lá da cá. Essa questão tem que ser enfrentada. A mesma coisa que nós temos que enfrentar algumas reformas pontuais no sistema de justiça, particularmente no papel do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal está com legitimidade para fazer uma autorreforma no sentido de cortar na própria carne algumas questões, como eu defendo a conduta ética apresentada pelo ministro Fachin. Essa relação entre o público e o privado tem que ficar bem clara, a separação nas reformas do Supremo Tribunal Federal. E no caso do Pacto Federativo, nós vamos enfrentar uma questão central agora, que é a entrada em vigor das mudanças na legislação tributária. E eu acho que a gente tem que fazer um diálogo positivo, não só com os governadores, mas também com a sociedade, com o modelo de crescimento econômico, o país sair dessa injustiça tributária. Quer dizer, você está vendo os últimos dados aí, tem dados positivos da renda, do salário mínimo, do emprego, né, da satisfação da população, mas a concentração de riqueza é escandalosamente brutal. No Brasil e no mundo, isso tem que ser enfrentado para um projeto democrático e popular. Então, eu sou otimista, sem oba-oba. Eu acho que nós podemos construir um caminho com sustentabilidade.
E nessa questão, Davi, eu acho que é fundamental o governo Lula abrir a possibilidade de dialogar com um polo de esquerda, um polo mais dinâmico, uma espécie de mesa política que ele possa dialogar essa pauta, sem negar as alianças eleitorais e pontuais com setores de centro que não querem endossar essas aventuras bolsonaristas com outro nome. Agora, essa questão que você falou, que chamou de câncer do Brasil, né? A questão das emendas. Como é que pode mudar isso se você depende do parlamento e o parlamento, não só quer dizer, todos os parlamentares ali que recebem, que têm acesso a essas emendas, acaba sendo, assim, muito prático recebê-las, né? Como é que enfrenta isso? Eu fico me perguntando como seria a estratégia para derrubar um negócio desse, além da ação que o Flávio Dino vem fazendo. Não consigo... Primeiro, a ação do Flávio Dino, Daphne, ela é muito positiva e nós temos que nos apoiar nela, mas ela se dá no campo, vamos dizer assim, policial criminal. Nós temos que evoluir para uma solução institucional de reforma. Primeiro, eu acho que é aumentar a bancada na Câmara e no Senado. Eu acho que é possível, esse objetivo é possível. Segundo, apresentar uma proposta de mudança constitucional, revogando aquilo que o Eduardo Cunha fez com as chamadas emendas de execução obrigatória. A partir daí, a gente pode até negociar, após a eleição, algumas mudanças na questão de alguns itens das emendas impositivas. Esse agora de emenda de relator, emenda de comissão, que é por onde passam as emendas, as chamadas emendas PIX, nós temos que dialogar com isso. Eu acho que a gente pode apresentar uma proposta mais consequente e, no enfrentamento, negociar algumas coisas, porque eu considero que e que eu chamei de câncer do Congresso Nacional, que são as emendas, porque contraria a ideia do presidencialismo, que o presidente é chefe de Estado e chefe de governo, contraria, porque o Congresso governa, mas não tem um ônus de governar, só tem um bônus. Isso é crise permanente. Qualquer um que for eleito, não tem jeito. Eu acho que é necessário a gente colocar essa bandeira na disputa eleitoral de 2026 para fazer mudança. E eu acho que essa mudança ela tem o lado enfrentamento e negociação. Tá certo? Quer dizer, essa governabilidade em que você esvazia o poder do presidente da República, e você veja, o presidente da República é eleito com um caminhão de esperança. Depois ele pega um carrinho só com o papel do Congresso, com essas emendas impositivas. Eu acho que essa questão tem que ser discutida. Como nós temos que discutir outros temas mais delicados, como já falei da segurança pública, como a questão do papel político das Forças Armadas no artigo 142, como nós devíamos avançar nas políticas sociais públicas, porque eles querem mexer no teto de gastos. Nós temos que criar uma constitucionalização das políticas públicas que produzem cidadania, produzem direitos universais. Eu acho que a gente devia ter essas sinalizações bem claras de algumas mudanças na disputa eleitoral, a gente tem que dizer isso na disputa eleitoral, e fazer a tática de disputa no Congresso Nacional. Em vez de a gente iniciar o Congresso Nacional só com a frente ampla, nós temos que começar com um polo mais popular, mais democrático. Eu defendo, inclusive, que o PT, o PSOL, o PCdoB, PSB, PDT, PV, Rede, possa construir um bloco político, não é federação, um bloco político para disputar as eleições para o Congresso Nacional. Eu acho que era importante, ao lado do apoio ao Lula, fazer um bloco. Olha, nós estamos nesse time, nós estamos com essa plataforma. Tem que enfrentar essa questão. E agora, o enfrentamento tem que ser político, dialogando com a sociedade. No meu modo de entender, é um grave problema as emendas impositivas com execução obrigatória. Exatamente. E aí eu vou trazer aqui uma outra matéria de hoje, que é essa daqui, né? O Léo tratou dela um pouco mais cedo. Quase metade dos ministros devem deixar governo para disputar eleições e Lula aposta em números 2 para manterem as entregas. Quer dizer, ele não quer mudar tudo, né? Deixar as pessoas que estão ali já na pasta, para evitar que as entregas, as obras sejam, digamos assim, fiquem mais lentas ou não aconteçam, né?
Como é que você vê essa estratégia? Você acha que agora, nesse último ano, isso aí é uma boa estratégia? Porque, de fato, se as pessoas vão concorrer às eleições, isso é normal acontecer? Como é que você vê É isso? normal, Daphne, é uma estratégia correta, não pode ter descontinuidade. Essa experiência o Lula fez em 2006, 2005 e 2006, num quadro de crise. Num quadro que começou a crise da criminalização da política, o PT foi alvo de uma criminalização, tendo como bandeira o mensalão. E o Lula conseguiu, na reeleição de 2006, ele fez essa equação, que foi correta, a equação que ele fez. Eu acho que não pode ter descontinuidade. Segundo, eu acho que é fundamental o comando político não ser quebrado. Nós vamos ter uma eleição que o presidente é candidato à reeleição, mas tem que ter comando político. Porque se as entregas não se realizarem, pode dar curto-circuito da campanha eleitoral. E eu acho que nesta caminhada, o governo Lula deve estar avaliando, o próprio Lula, que é necessário, vamos dizer assim, reformas no comando político do próprio governo no Palácio do Planalto. Porque é muito importante. O Lula assumiu esse comando político com a crise do IOF, mas eu acho que ele tem que ver essa experiência que foi construída a partir de 2002. Eu costumo dizer, Davi, que a 2002 era para conter, 2026 é para realizar coisas substanciais, muito positivas para melhorar a vida do povo. Porque a crise também está exigindo isso. Olha a crise internacional com a aventura do imperialismo na Venezuela. Olha as eleições que estão acontecendo na América Latina e na América do Sul. Olha a situação internacional como tende a se agravar. Então, nós temos que estar muito atento a esse processo político. Nós não sabemos até onde os Estados Unidos vão se meter na eleição de 2026 aqui. Tá certo? Temos que ficar atento a esse processo. Né? E acontece uma coisa, Davi, que é fundamental nessa estratégia do governo de não ter descontinuidade, é porque, na verdade, você vai ter 2026 e sinalização para 2030. Seja no campo da extrema-direita, da direita e no campo da esquerda e centro-esquerda, as sinalizações vão apontar para 2030, 2026 e 2030. Então, por isso que cada vez mais fica clara a ideia da gente ter umas ideias básicas, ideias chaves para um projeto de país, um projeto do país que nós queremos, o país que nós sonhamos, o país que nós podemos viabilizar. Quer dizer, eu acho que dá para a gente alencar algumas bandeiras e trabalhar com essa. Será uma eleição muito politizada. Tem que haver uma politização com a militância, não só com as redes sociais, mas a militância de rua, não só na televisão, mas também nos debates, plenárias, cidades grandes e pequenas. Eu acho que nós temos que fazer uma eleição com outra tática eleitoral diferente da de 2002, que era uma eleição para conter, para evitar o perigo maior, que era a vitória da direita fascista. Na verdade, dentro desse movimento aí dos ministros, né, que vão sair, além do Lewandowski, a gente tem nomes de peso, como o do Haddad, né, que também parece que está tudo certo para sair, e que está trabalhando para que o comando da pasta fique com o seu secretário executivo, o Dario Duriga, né, garantindo ali uma continuidade da política econômica. E o outro nome também, além do Lewandowski e do Haddad, é do Alckmin, né, que pode sair aí e vai deixar o espaço. Como é que você vê a saída desses nomes, enfim, e essas, digamos assim, essas substituições? Olha, eu acho, Davi, que o Haddad devia disputar, eu já falei isso, o governo ou o Senado em São Paulo. Eu acho que é um quadro importante, ele devia fazer essa disputa e viver uma nova experiência com um mandato eletivo, que eu acho que seria muito importante, tá? Não só para o Haddad, como para a esquerda e para o PT. Em relação ao Alckmin, olha, o Alckmin desempenhou um papel muito positivo na vice-presidência da República. Eu me opus à escolha dele, mas admito que ele desempenhou um papel correto na vice-presidência da República. Eu acho que dificilmente o Lula vai abrir mão disso, mas eu não tenho informação nenhuma.
Por outro lado, o Alckmin é uma liderança aqui em São Paulo. Com essas dificuldades que o Tarcísio está enfrentando, né, é possível que abra uma chance da gente realmente disputar para valer o governo de São Paulo. Temos que avaliar. Por outro lado, Daphne, é necessário que alguns nomes do governo que têm experiência, que têm história, por exemplo, possa continuar. Por isso que quando o Lula fala do segundo, para dar continuidade, certamente ele tem esses nomes, tá certo? Que pode dar continuidade para não ter problemas nesse terreno aí. Então, eu acho que alguns nomes vão aparecer na disputa eleitoral de 2026, tanto do PT como dos outros partidos que o PT faz aliança. E eu acho que era importante, senhor, o papel da Simone Tebet, o papel da Marina, né? São nomes assim nacionais que vão ter um papel na eleição de 2026. Para vice, eu acho para o lugar do Alckmin, quem é que vai ficar de vice? Não, eu já acho que o Alckmin, certamente, se depender num quadro de normalidade, ele certamente será o candidato a vice-presidente. Eu estou falando em termos de Senado ou de outras, no caso da Marina, no caso da Simone Tebet. Eu acho que essas lideranças, a gente tem que, na prática, colocar o seguinte: o nosso projeto dá para dialogar com essas lideranças a partir de compromissos programáticos bem claros. Eu acho que a Marina, a Simone Tebet, desempenharam um papel positivo no governo Lula. O Alckmin desempenhou um papel excelente como vice-presidente da República, principalmente que a gente tenha o que aconteceu no passado recente. Então, eu acho que isso tudo tem que ser bem avaliado. Nós temos que ter tempo para avaliar bem isso. Agora, é fundamental, para a gente ter maioria, evitar que eles tenham maioria no Senado e na Câmara, a gente trabalhar com uma bancada maior na Câmara e no Senado. Eu acho que tem que deixar isso bem claro na disputa política. Sim, mas a escolha do vice também é outro ponto importante, né? Claro, o Alckmin fez vai refletir a aliança. Ele continua? Eu acho que vai refletir a aliança, né? Tá. Eu acho que, pelo que a gente viu quando Lula 1 e 2 com o vice-presidente, né? Ele, certamente, o Lula leva muito em conta lealdade, afinidades, ele tem esse conceito, né? Ele aplicou isso com o Zé de Alencar e, certamente, ele tem muito apreço, pelo que eu vejo, pelo que eu leio, com o Alckmin, né? Então, eu acho que o Alckmin está numa posição muito, vamos dizer assim, muito interessante, porque ele pode ser vice-presidente e está legitimado para isso, ou pode disputar um cargo majoritário em São Paulo. Quer dizer, ele se colocou na agenda eleitoral do país, tá certo? Isso é muito positivo no meu modo de entender. Eu acho que essas coisas a gente tem que discutir, o PT tem que discutir, sem criar areia, sem criar, vamos dizer assim, picuinhas com esse ou aquele nome. Eu acho que a gente tem que fazer uma coisa bem elevada a partir das ideias básicas de programa para governar o Brasil 2026, 2030. Perfeito. Aproveitar e fazer um pequeno intervalo aqui só para agradecer o pessoal que está acompanhando a gente, pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live, é muito importante, tornar-se membro aqui do YouTube, votar para a gente lá, rumo ao TRI, votando no 247 como melhor canal de política e melhor canal de notícias em bit.ly/247ibest. O Carlos César envia aqui um superchat para a gente, obrigado, Carlos. Esse congresso é muito bandido, disse ele. O Ayrton de André, que entrou aqui como novo membro, obrigado, Ayrton. Seja muito bem-vindo. E o Edu Mangbit nos apoia aqui. Obrigada por ter nos apoiado. Genuíno, e como é que você vê agora também essa situação política que o Léo fez uma previsão aqui, né, que o Bolsonaro não ia sair do hospital, não voltaria para a cadeia, mas o Alexandre de Moraes manteve a decisão, o Bolsonaro sai do hospital para voltar para a cadeia, os filhos dele estão aí de mimimi, estão dizendo que ele vai morrer, todo mundo morre, né? A gente não é coveiro, mas, enfim,
parece também não está causando nenhuma comoção maior essa volta do Bolsonaro para a cadeia. Como é que você vê a postura do ministro Alexandre de Moraes e a situação política? Parece que o Bolsonaro perdeu muito capital, né, político. Inclusive a pesquisa que saiu agora em relação à maioria da população achar que ele está preso porque cometeu crimes. Essa pesquisa, que é um dado interessante. Segundo, você sabe que há uma disputa política em torno do ministro Alexandre de Moraes. Essa disputa política que envolve um outro fato importante, que é as histórias do Banco Master. Aliás, esse Banco Master está revelando um emaranhado de problemas e contradições que tem que exigir reformas bem amplas, né? E nesse caso, eu acho que ele agiu corretamente, porque se ele sinalizasse que uma pressão ou um desgaste levaria ele a adotar uma postura diferente do que é o normal, eu acho que ele se desgastaria com essa postura. E eu acho que o discurso do Bolsonaro não tem fundamento na realidade que ele próprio construiu. Se o Bolsonaro certamente não tivesse tentado quebrar a tornozeleira, abrir a tornozeleira, se ele tivesse respeitado as normas das medidas cautelares, aí ele tinha argumento, a defesa tinha mais argumento para que ele fosse para casa. Mas do jeito que ele fez, quer dizer, ele não pode ficar, vamos dizer assim, ele não pode desautorizar a justiça. E eu acho que, nesse sentido, o Alexandre de Moraes tem uma posição muito, muito firme. Nesse caso, eu acho que o grande desafio vai ser a votação, vai ser a dosimetria, porque certamente o Lula vai vetar, eu espero, e aí eles vão tentar derrubar o veto no Congresso Nacional e esse projeto vai certamente para uma avaliação do Supremo Tribunal Federal. Esse debate da dosimetria, nós não podemos tirar ele da pauta, porque o que está em jogo aí é se a gente vai buscar uma solução pelo alto para punir os golpistas ou vai fazer aquilo que está na agenda até hoje, até essa decisão em relação ao cumprimento de pena, certo? Eu acho que nós não devemos ficar torcendo, nós não devemos ser punitivistas, nós não devemos ser vingativos, coisa nenhuma. Eu me lembro muito, quando eu estava preso na Papuda, como é que essa extrema-direita fazia quando nós estávamos lá dentro da Papuda. Não era em sala especial da polícia, dentro da Papuda. Até tinha comissão dela, que ia vigiar se a gente tinha regalia dentro da Papuda. Quando eu ia fazer exames sobre o aneurisma da aorta, que eu tive uma cirurgia, eles diziam, a imprensa, inclusive, que eu estava buscando facilidades, né? Então, eu acho que sem espírito vingativo, sem oba-oba, a gente tem que respeitar os direitos, a lei, as regras e, principalmente, aquilo que é comum para os brasileiros que cumprem penas nessas situações. No caso dele, já é uma situação especial, porque ele fica numa sala de Estado-Maior da Polícia Federal. Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes agiu corretamente. Não, com certeza, eu acho que ele agiu corretamente. A gente aqui também concordo com você da sua posição, acho que a gente não tem que ser punitivista, né, Genuíno? Claro que não, é que a gente torce para que a justiça seja feita. Assim como a gente torcia para que a justiça, que vocês que foram ali, digamos assim, emaranhados numa questão política, né, e foram injustiçados, e que essa justiça viesse à tona e veio depois, né, inclusive com declarações de ministros do STF, mas a gente torce que a justiça feita com o Bolsonaro também, que cometeu vários crimes, enfim, inúmeros crimes, né? Nós defendemos valores, né? Isso. Valores que são universais. Nós não vamos fazer política de ocasião para sacrificar os valores. Então, o devido processo legal, direito de defesa, o contraditório, respeito aos direitos humanos, que essa extrema-direita sempre bate, sempre é contra, respeito aos direitos humanos, os laudos, as perícias, né? Tudo isso a gente... Você sabe que eu gosto de dizer isso para não ficar achando que eu estou falando só para os outros. Quando eu fui preso da Papuda, eu tinha um problema com a cirurgia do aneurisma da aorta. E tinha uma equipe médica
que me acompanhava até para autorizar a volta para Papuda. Eu voltei para Papuda, a partir de um parecer da equipe médica indicada pelo Supremo Tribunal Federal, que tinha um parecer contrário ao parecer da equipe médica da Câmara. Então, e a gente cumpriu, batalhou, mostramos a injustiça daquela condenação. Você tem que fazer um enfrentamento. E eu acho que a defesa tem que fazer um enfrentamento. Isso é legítimo, faz parte da defesa. Então, eu acho que a gente não pode ficar comemorando a punição dos outros. A gente tem que priorizar aquilo que é da democracia, das regras democráticas, da justiça. Eu acho que é importante ter uma atitude de grandeza e não uma atitude de pequena, medíocre, etc. Certo. Eu, trazendo aqui para a tela também outra prisão que foi ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes, que foi desse Felipe Martins, né, ex-assessor lá do Bolsonaro e que, enfim, era ali meio cabeça dessa, como é que chama? Esqueci agora, mas aquele núcleo ali que fazia toda a manipulação midiática nas redes sociais, né? Gabinete do ódio. Gabinete do ódio. Isso aí era do Gabinete do ódio. Você lembra aquela cena no Senado, quando ele faz o sinal com a mão? Sim. De profundo preconceito? Sim, com certeza. Não me esquecerei disso. É uma pessoa que, de fato, ali ajudou essa manipulação midiática e tudo, mas foi aí. Ele não podia ter entrado em rede social, entrou no LinkedIn. Alexandre de Moraes acabou pedindo que ele, enfim, fosse preso, né? Ele estava com prisão domiciliar. Mas, Genuíno, aproveitando esses 2 minutinhos aqui que restam, que podem ser até mais longos, a gente está esperando a Márcia chegar, falando sobre agora uma perspectiva do ano de 26 para a política internacional. A gente vê aí muita pressão em cima da Venezuela, né? Uma situação aumentando aqui, uma temperatura aumentando aqui na nossa América Latina, né? E, enfim, Trump seguindo aí livre, leve e solto, com uma baixa de popularidade, mas ainda no poder. Olha, o imperialismo americano está fazendo ameaças seletivas. Há um fracasso das negociações que ele tentou dirigir com o Zelensky em relação à guerra na Ucrânia. Ele agora faz ameaças contra o Irã, tá certo? Querendo ser o policial do mundo, o ditador do mundo, e agora coloca a América Latina numa situação de abalo. E o termo correto é esse, a América Latina numa situação de crise. Essa intromissão, esse cerco no Mar do Caribe, essas provocações que ele faz à Venezuela, veja bem, há quanto tempo ele está fazendo isso? É aquela ideia de fazer o cerco para ir cercando e, vamos dizer, destruindo e aprofundando a crise, tentar deslegitimar o governo Maduro, tentar substituir o regime político dirigido pelo Maduro. É disso que se trata. Agora, isso abre consequências seríssimas para a América Latina. Seríssimas. Essa política afeta os interesses da Colômbia, os interesses do México, os interesses do Brasil, os interesses que se organiza na CELAC. Eu acho que é uma situação muito grave. Eu já defendi que nós devíamos ter ações mais incisivas para defender a Venezuela. Eu acho que, a essas alturas, devíamos discutir a questão da Venezuela entrar nos BRICS, até como uma resposta a essas provocações, entendeu? E insistir que a solução não pode ser militar. Os Estados Unidos não têm autoridade, não têm legitimidade para fazer esse tipo de cerco, de ameaça à Venezuela. Eu acho que esse é um grande problema que, na passagem de 2025 para 2026, viu, Davi? É um grande problema esse aí. Não, e não é só na Venezuela, né? A gente está com essa matéria aqui do Trump, Trump ameaçando invadir o Irã após mortes em protestos. O presidente dos Estados Unidos diz que o país está pronto para agir se manifestantes que participarem de protestos pacíficos forem mortos. Ele está louco para arrumar digamos assim, um argumento, né, para sair invadindo
países por aí. Agora... Sair por aí apoiando, intromitando, fazendo guerra, é a crise do império, né? A crise do império ele tenta solucionar fortalecendo a indústria militarista, a indústria bélica, a dominação, enfraquecendo governos que não rezam na sua cartilha, né? A grande ameaça da humanidade hoje é o imperialismo americano. Mas as autoridades do Irã já responderam, né? Falaram de linha vermelha, falaram, olha, aqui não. O Irã é um país que eu acho que o Trump não pode folgar, não. Você vê aí um grande perigo, alguma coisa, ou você acha que isso é mais cão que ladra não morde? Como é que você vê essa... Eu acho que o quadro internacional é de agravamento da crise. Nós estamos vivendo uma situação internacional muito tensa, muito delicada, porque o império está em decadência processual, você tem problemas sérios que não estão sendo solucionados, como no caso do genocídio contra o povo palestino. Olha as provocações que continuam sendo executadas pelo governo de Netanyahu. Olha a situação na Ucrânia, que coloca a Europa numa posição belicista em relação a gastos militares, a provocações, a russofobia, que é uma das políticas da Europa, e a própria debilidade do imperialismo americano para impor uma solução ali, e está mais clara do que nunca, que está enfrentando dificuldade. Por outro lado, o objetivo dele, que era o cerco à China, a China deu uma demonstração de força agora com o treinamento em torno de Taiwan. Mandou um recado. E, portanto, eu acho que a gente tem que considerar que a situação internacional tende ao aprofundamento dessa crise. Tá certo? Perfeito. Genuíno, queria te desejar ótimo 2026. Que bom que você está aqui conosco, com saúde, com força e com essas análises profundas que você traz aqui para a gente. Estamos juntos aqui. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, Daphne. Um grande abraço para toda a comunidade 247, para você, para a Daiane, para todos que fazem o 247, tá? Obrigada. Grande abraço. Valeu. Gente, já estou trazendo aqui a Márcia, mas só agradecer a Liana Lewis, assistindo atrasada e com lágrimas nos olhos ao depoimento do Alex Sonic. Que maneira linda de iniciar o ano. Obrigada aqui, Liana, por nos apoiar. Vou trazer aqui a querida